Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa no livro Movimento do Aprender? Vamos dar continuidade no estudo da fábula O Lobo e o Cordeiro, dessa vez observando os sinais de pontuação. Começando, como sempre, pelo nosso cabeçalho de hoje, MF Josefa de Jesus Carreira, dia da semana que a professora está postando o vídeo, depois o dia do mês de maio de 2021. Professora Jéssica e aluno o nome de vocês completo. Não deixe de anotar os objetivos da nossa aula de hoje. Livro de língua portuguesa, unidade 1, qual é a moral da história? Fábulas e mais fábulas. Página 27 e 28. E também, anotem aí, pule uma linha, leitura A Onça Doente, na página 29 e 30. Se for necessário, deem um pause para a cópia do cabeçalho. Vamos lá, então. Na página 27, nós vamos fazer somente a atividade 14 da primeira fábula. Releia as 3 fábulas da atividade 10, observando os sinais de pontuação. Após a leitura, responda as questões a seguir. Então, vamos lá. Primeira fábula. Letrinha A. Qual foi o sinal de pontuação utilizado pelo autor para marcar a fala de cada personagem? Letra B. Por que alguns parágrafos se iniciam com aspas e outros não? Letra C. Observe as partes grifadas no trecho a seguir. Então, tem aí, pessoal, uma parte retirada da fábula do Lobo e o Cordeiro. Nós vamos observar essas partes que estão com um risquinho embaixo e responder a questão na página seguinte. Façam a leitura desse trecho com muita atenção. Última perguntinha de hoje. D. Que recurso o autor utilizou para diferenciar a fala do narrador das falas dos personagens? Então, voltando na página 27, nós iremos ver como que o autor mostrou qual era a fala do personagem e qual era a fala do narrador. E hoje iremos parar por aqui. A segunda fábula será na próxima aula. Para respondermos essas questões, nós temos que voltar na página 22 do nosso livro e fazer a leitura da versão 1 da fábula O Lobo e o Cordeiro. Vamos voltar lá então? Façam a leitura com atenção, observando os sinais de pontuação. O Lobo e o Cordeiro. Um lobo descobriu um cordeiro que vagueava longe do rebanho e sentiu alguma compunção com relação a tirar a vida de uma criatura tão desamparada, sem alguma desculpa plausível. Assim, procurou ansiosamente uma alegação que justificasse uma retaliação e disse por fim, : olha lá, vai ter uma fala. Abre aspas. Ano passado, senhor, você me insultou grosseiramente. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Isso é impossível, senhor. Fecha aspas. Berrou o cordeiro. Abre aspas. Porque eu ainda não tinha nascido. Fecha aspas. Bom, temos mais uma parte final aí desta fábula. Mas por que a professora fica repetindo tanto abre aspas, fecha aspas? Aspas é um novo sinal de pontuação no qual também marca a fala dos personagens. Nós podemos perceber que nesta fábula, na versão 1, não há o tão famoso travessão como nós conhecemos, indicando a fala dos personagens, e sim esse sinal que se chama aspas, toda vez que as aspas aparecem no começo de uma frase, e ela está indicando então que é uma fala de um personagem e não a fala do narrador. Assim como quando ela fecha ao final, indica que a fala do personagem também terminou. Sabendo disso, vamos para a segunda parte da fábula, prestar atenção no uso das aspas. Bem, replicou o lobo, você se alimenta em meus pastos. Então aqui, pessoal, nós temos a fala do lobo. No meio nós temos a fala do narrador, porque não está entre aspas. E finalizamos com a fala do lobo novamente. Isso não pode ser, respondeu o cordeiro, porque eu ainda não como grama.
Mais uma vez, nós temos aí o exemplo, então, da fala do cordeiro, que está entre aspas, fala do narrador no meio, finalizando com a fala do cordeiro novamente, entre aspas. Assim, vemos que todo o diálogo, toda a conversa dos personagens são resumidos ao uso de aspas e não de travessão, como a gente já estava acostumada a usar. Vamos voltar lá na página 27 e responder as perguntinhas então? Letra A. Qual foi o sinal de pontuação utilizado pelo autor para marcar a fala de cada personagem então? Nós utilizamos as aspas. Letra B. Por que alguns parágrafos se iniciam com aspas e outros não? Por que será, pessoal? Porque será que sempre iniciou com a fala dos personagens? Não, né? Uns se iniciam com aspas porque marca a fala dos personagens e outros não se iniciam porque é a fala do narrador. Letra C. Observe as partes grifadas no texto a seguir. Então, nós temos aí: berrou o cordeiro, replicou o lobo, respondeu o cordeiro, continuou o lobo, disse o pobre cordeiro, disse o lobo. Nós temos aí, então, que essas partes grifadas não estão entre aspas. Isso quer dizer que essas partes grifadas não são fala dos personagens, mas sim do narrador. Vamos responder a perguntinha D, então. Que recurso o autor utilizou para diferenciar a fala do narrador das falas dos personagens? Então, pessoal, como a gente acabou de ver que essa fala grifada é do narrador, ele utilizou o recurso de colocar a fala do narrador entre duas vírgulas e não utilizou aspas. Assim, a professora auxiliou vocês na aula de hoje. Qualquer dúvida, me chamem no particular e nós daremos continuidade na segunda fábula na próxima aula.